Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Que bom, depois de uma adoração tão especial, podermos olhar para a palavra de Deus e refletirmos no que o Senhor tem a nos ensinar por meio da santa e maravilhosa palavra dEle. Nós estamos estudando os mandamentos da graça de Deus, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, olhados sobre a luz, sobre a vertente do Novo Testamento. E hoje celebra-se o Dia dos Pais. E o 9º mandamento, ele é perfeito ao nos mostrar um grande ensino que todo pai, se for uma pessoa de caráter cristão, de valores, ensina para os seus filhos. E jovens, esse mês é dedicado a vocês. Os seus pais já ensinaram isso e eu quero reforçar na palavra de Deus. Vocês querem impactar uma geração? Então, falem a verdade, somente a verdade e nada além da verdade. Essa é a mensagem do 9º mandamento. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 59 até o verso 66, para a nossa reflexão nesse momento. A palavra de Deus diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, num ato bem teatral, diga-se de passagem, rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam, motivados pelo teatrinho dele: é réu de morte. Os mandamentos da graça de Deus são um presente dado pelo Senhor para falar ao nosso coração e pautar a nossa conduta enquanto pessoas em sociedade. Mas vivemos tempos em que a mentira ela é glamourizada, a tal ponto de ganhar até filmes ou séries da Marvel para alimentar a nossa criatividade. Mas a glamourização da mentira procura esconder a sua face mais reprovável. Toda mentira, ela é uma covardia. E Deus não admite esse sentimento habitando em seus filhos. De todos os sentimentos repulsivos que habitam a nossa sociedade, a covardia é certamente o que Deus mais rechaça. E o motivo é clássico, é porque ela provoca prejuízos na vida das pessoas, às vezes irrevogáveis, irreversíveis. É um comportamento que a gente classifica como falta de coragem diante de uma situação na vida. É verdade, mas no caso do mandamento, o 9º, que Deus colocou nas 2 placas de pedra, ele não pode ser comparado simplesmente àquele acanhamento, aquela falta de coragem, ou simplesmente aquele medo de tomar uma atitude porque algo ruim pode acontecer. Covardia não é medo. O medo, ele tem uma face positiva. Como disse um grande pacifista no século passado, o medo tem alguma utilidade, a covardia não.
A covardia mentirosa, principalmente porque não existe virtude nela. Porque ela é tão ruim ou tão nociva, que ela nos limita ou nos faz fugir até daquilo que pode nos beneficiar, até daquilo que pode ser bênção na nossa vida. É reprovável? É, mas o mandamento ele está preocupado com algo mais profundo. O mandamento está preocupado com a violência. Aí você pensa, violência? Sim. A proposta de Deus no 9º mandamento é a violência, tanto que ele é conhecido, o 9º mandamento, como falso testemunho é o pecado do covarde. E Deus o proibiu, e a razão é muito simples, quando ele escreve na 2ª placa de pedra, que está contido em Êxodo capítulo 20, verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O objetivo era jurídico. Para aquela época, quando uma pessoa era levada ao tribunal e caso ela fosse inocente, teoricamente ela sairia absolvida daquele julgamento. Porém, se aparecesse uma ou duas testemunhas falsas, aquela pessoa seria condenada, e se o crime fosse grave, aquela pessoa seria executada, já que a pena de morte era uma realidade. Então Deus diz, não dê falso testemunho, porque dar falso testemunho é o mesmo que matar alguém com a língua, ou matar alguém usando das mãos dos outros, do povo, das autoridades. E Deus não admite esse tipo de comportamento, porque na lógica de Deus, o pior ato de covardia, ou a pior forma de covardia que existe, é você aplicar força ou testar a força em cima da fraqueza de alguém. A lógica de Deus sempre é o amor, é o respeito, é ter o próximo como alguém que merece toda forma de dignidade. Então, no 9º mandamento, Deus quer proibir que um filho dele saia matando as pessoas por meio da língua. Paulo entendeu isso, tanto que o nosso tema, versículo-chave da campanha de missões mundiais, que você acabou de acompanhar, é uma ordem de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É para isso que Deus nos chama, e o motivo que Paulo vira para Timóteo e fala, Timóteo, pelo amor de Deus, filho, não viva uma vida covarde. Não, Deus não te deu esse espírito. O espírito que Deus te dá é de poder, é de amor, mas não de covardia. E a razão é muito simples, porque os covardes não entram no céu, de jeito nenhum. Apocalipse 21, versículo 8, diz claramente quem passará pela morte eterna. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. O que Deus quer dizer é que falso testemunho é algo terrível, além de cruel, além de ardiloso. Ele é feito pelas costas e não dá à pessoa julgada a chance de se defender, a chance de apresentar os seus argumentos. E quando condenada, não dá para você voltar atrás, porque a pena, a sentença é de morte, irrevogável, irreversível, não tem mais o que fazer. A língua ferina, a língua que profere um mau testemunho, ela de fato, ela pode matar. Ela pode chegar ao ponto de tirar a vida de alguém, e normalmente ela pode vir recheada com as melhores das intenções, sempre carregada com algo positivo atrás daquilo. No direito, a gente chama isso de perjúrio. Na Bíblia, a gente chama isso de pecado. E a gente procura uma boa intenção, mas eu não estou falando mal. Eu só estou contando uma biografia oral não autorizada. É tranquilo.
É minha criatividade, não é por maldade que eu estou dizendo isso, mas na palavra de Deus nunca foi novidade esse tipo de comportamento. Se você olhar o Antigo Testamento, talvez o caso mais clássico e conhecido é o caso envolvendo Nabote. Nabote tinha uma propriedade que ele recebeu de herança, que passava de família para família por séculos, mas ficava ao lado do palácio de um tal de rei Acabe. Acabe olhava aquela propriedade e queria muito tê-la para si. Tentou comprar de Nabote, mas Nabote falou: não posso vender, tem valor sentimental, é familiar, é histórico, eu não vou te vender. Acabe fez biquinho, mimimi, se trancou no quarto, não comeu nada e ficou lá choramingando pelos cantos. A mulher dele, que era uma senhora maléfica, talvez a pior mulher do Antigo Testamento, Jezabel, foi até ele e disse: querido, meu bem, o que está acontecendo? Por que choras? Por que não come? O que está acontecendo com você? E ele, com carinha de gato do Shurek: ai, é que o tal de Nabote não quer vender a terrinha dele para mim, eu não consigo receber um não na vida, eu sou um frustrado, que quando acontece um não, eu fico bravo. E ela, como uma serva do mal, falou: relaxa, meu bem, vou resolver isso para você. Ele precisava ter visto aquela palestra sobre masculinidade, pena que Acabe não assistiu aquilo. Ela vai, arruma 2 testemunhas falsas, falam que o pobre homem cometeu blasfêmia. Ele é levado ao lugar ali próprio para aquele julgamento, julgado, sentenciado e executado por apedrejamento sem chance de defesa. A testemunha falsa provocou a morte daquele homem. Ela foi cruel, e ele também. Pérfida, ele também. Mas Deus não deixa passar isso em branco. E como diz o nosso pastor, Deus tem um senso de humor aguçado. E ele manda o profeta dizer para ela: já que vocês fizeram isso, vocês morrerão da mesma forma trágica, e os cães lamberão o sangue e comerão a carne do cadáver de vocês. Tempos depois, Jezabel é jogada do 2º andar da casa onde ela está pelos servos. Ela cai ao chão, o carro do rei passa por cima dela, atropela e acaba de matá-la, e os cães comem, sobram só os ossos. E Acabe, da mesma forma, é morto. Os cães lambem o sangue dele no mesmo lugar onde Nabote foi executado de maneira covarde. Deus não admite a covardia, Deus não admite esse tipo de comportamento. E quando vamos para o Novo Testamento, a coisa não muda. Em Mateus capítulo 11, você vai observar os religiosos juntos e fazendo o quê? Matando com o poder da língua. Eles viram João Batista e falavam: João Batista tem demônio. Sabe por quê? Ele é muito piedoso, religioso, e ele faz muito jejum. Ah, então não comer é algo demoníaco? Não necessariamente, porque eles falam na mesma sequência que Jesus tinha demônio, porque Jesus era comilão e beberrão. Para um caluniador, parece que não existe um critério para eles. Nada nem ninguém é bom o suficiente para uma pessoa assim. Essa realidade, ela vai andar pelo Novo Testamento. Mas o caso mais clássico é esse de Mateus capítulo 26. O maior exemplo envolve o julgamento de Jesus. As trapaças, a forma com que elas foram colocadas, o inocente sendo condenado por meio de lábios mentirosos. E o que a palavra de Deus vai nos mostrar é que o caluniador, ou a vontade de um caluniador, ela é sempre demoníaca, sempre, porque o propósito dela sempre será destruidor. Era jurídico no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele flexibiliza e ganha já uma conotação de relacionamento social, de vida entre as pessoas convivendo umas com as outras. E Paulo vai dar ênfase em Efésios falando disso. Tiago vai falar disso na carta que leva ao seu nome, do cuidado que se deve ter com a língua, com aquilo que a gente tem que falar, demonstrando claramente que o princípio bíblico sempre foi e sempre será: a respeito do outro,
sempre fale a verdade. Por dois motivos. Primeiro, porque mentira não vem de Deus. Deus não aprova, porque não vem dele. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, uma mentira pode levar alguém à morte. Uma mentira pode provocar a destruição de alguém. As redes sociais mostraram na semana passada o que aconteceu a um adolescente, filho de uma cantora famosa no Norte e Nordeste, por conta de algumas mentiras lançadas por meio do TikTok, que aquele menino não suportou viver depois de ler aquilo que estavam falando dele. Os mandamentos são todos interligados um no outro. E quando chegarmos no último, nós veremos o quanto eles são bem amarrados e intercalados, sempre visando o amor ao próximo, o respeito às diferenças que cada pessoa tem que ter. Tanto que no sexto mandamento, você lembra, ele proíbe injuriar alguém com a morte física. E disse, não matarás. A gente lembra, passamos por ele. No sétimo, proíbe injuriar alguém com o corpo. Então diz, não adulterarás. No oitavo, proíbe que a gente injurie alguém tomando dele o que ele conquistou com muito sacrifício. E diz, não furtarás. E no nono, proíbe que a gente injurie alguém com a língua. Por isso diz, não dirás falso testemunho contra o teu próspero em situação nenhuma. Pastor Exaltino é um saudoso pregador, e aqui da nossa região por muitos anos. Ele disse algo muito interessante. Ele disse que o caluniador, ele é parente próximo de 3 tipos de criminosos. Ele é parente próximo do assassino, porque ele mata a honra de alguém. Isso é verdade. Ele é parente próximo do ladrão, porque ele rouba a dignidade do outro que ele está falando. E ele é parente próximo também do adúltero, porque ele trai a verdade a respeito de alguém. E vamos para João 10:10, e vemos que o diabo é comparado ao ladrão, e diz que ele tem 3 missões na vida: roubar, matar e destruir. Exatamente o que ele faz. É sutil, eita pecadinho fácil de cometer, devido às sutilezas que ele tem. Ele acontece geralmente começando com uma frase positiva sobre alguém, mentirosa, diga-se passagem, e depois completada com a real intenção do coração daquele que quer cometer esse pecado. Começa assim: fulano, nossa, fulano é muito inteligente, fulano é uma bênção, mas... nossa, e fulana já viu? Nossa, como é bonita, como se veste bem, como é alinhada. Mas, nossa, fulano canta até bem. Mas, e sempre coloca a sua intenção maléfica no final da frase, como se estivesse justificando a si mesmo. E ele é sutil, porque ele tem um fator psicológico, que todo ser humano acaba gostando disso. Quando a gente rebaixa alguém, fala mal de alguém, a gente se coloca em condição superior a esse alguém. A gente se eleva sobre essa pessoa. É psicológico isso, o desejo do ser humano de estar acima do outro. Quando você questiona o peso do outro, porque é maior do que o seu ou menor do que o seu, a cor do cabelo, porque é diferente ou não da sua, a marca da roupa, das joias que a pessoa usa, quando você faz a comparação, no final, a sua intenção é ficar acima daquela pessoa. E quando a gente questiona o pecado alheio, é como se a gente fizesse uma autoindulgência no nosso coração. E eu falo do pecado do outro para dizer, eu sou mais santo que ele. Isso eu não cometo. Isso eu não faço. Que horrível esse tipo de coisa que tal pessoa está fazendo. Como já vimos, Deus não aprova isso. E nesse mandamento, o penúltimo dentre os 10, Deus ele quer que a gente preserve a vida e a honra das pessoas, porque vida e honra são valores invioláveis, são valores preciosos que Deus espera que a gente tenha. E eu me lembro de uma frase de Shakespeare que é muito interessante. Shakespeare ele dizia que para ele aquele que rouba a minha honra é pior do que aquele que rouba os meus bens. E eu vou repetir.
Aquele que rouba minha honra é pior que aquele que rouba os meus bens, porque bens e patrimônio a gente pode reconquistar, a honra, muitas vezes, nunca mais. Uma vez manchada, não se volta atrás. Então, de 3 maneiras muito rápidas, como que a gente não fere o mandamento e como que a gente preserva a honra das pessoas que estão em nossa volta. Vamos olhar para esse texto e num primeiro ponto, como que a gente faz isso? Parando a mentira. Chegou até nós uma mentira, ela tem que parar em nós, ela tem que morrer em nós, porque nós somos representantes da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, nós somos o sal, a luz, nós somos o equilíbrio espiritual nessa humanidade deturpada. Chegar até nós é inevitável, passar de nós é escolha. Vai chegar até mim, vai chegar até você. Agora, se vai passar de você, é você que vai escolher o que fazer com isso. Então, primeiro, faça parar a mentira. Versículos 59 até o 61. Os principais sacerdotes religiosos e todo o sinédrio, aqueles juízes, julgadores, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, de quem menos se espera vem esse sentimento, a fim de condenarem ele à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando: esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O texto começa falando dos sacerdotes e do sinédrio, pessoas que deveriam ter uma baita credibilidade. E convenhamos, e a nossa real situação no nosso país demonstra isso. Não é porque as pessoas têm um vasto conhecimento, uma posição social elevada, que elas têm credibilidade. O sinédrio era formado por 71 dos melhores homens de Israel, com alto conhecimento jurídico, técnico, legal e religioso. Eram notáveis, era a suprema corte dos judeus naquela época. E esses homens não tinham outra opção que não falar a verdade. Era o que se esperava deles, darem julgamentos justos. Aliás, todo tribunal a gente espera que o tribunal julgue de maneira justa, mas a gente acaba sendo surpreendido quando eles pegam verdade e mentira, certo e errado, e fica intercambiando essas 2 coisas e usando de acordo com seus interesses políticos, partidários, ideológicos, sem se preocupar com a verdade. Esses homens aqui do texto conheciam a Torá de trás para frente, conheciam o mandamento dado por Deus, não só os 10, mas os 613 que eles conseguiram ir capitulando ali no Talmud hebraico. Eles conheciam as normas, no entanto, quando o interesse deles estava acima, eles flexibilizavam a regra, eles agiam de acordo com aquilo que era interessante. Se você olhar João capítulo 11, lá no finalzinho, versículo 47 e 50, você vai descobrir que os mesmos que julgaram e condenaram Jesus, são os mesmos que lá atrás se arquitetaram, se conspiraram para julgar, para prender e para matar Jesus. Eles conspiraram lá atrás e executaram Jesus a partir aqui desse texto que nós estamos lendo. Em João 11, Jesus ressuscitou Lázaro, provou que era Deus. E aqueles homens que questionavam a divindade dele, ficaram envergonhados. E não sei se você já viu isso em algum lugar. A Suprema Corte, no caso de Jesus por conta de uma mentira, eles se tornam os investigadores, os acusadores e os julgadores. E estavam lá durante a execução também de Jesus. Nada é novo debaixo do céu. A história sempre se repete no coração deturpado da humanidade. Para Deus, aqueles homens, eles eram covardes. Eles sabiam que Jesus poderia ser morto por causa daquela mentira, mas na verdade é o que eles queriam. Eles queriam que Jesus morresse mesmo. Então eles dão à mentira
um glamour, eles dão à mentira um valor, como se a mentira tivesse, como acontece, por exemplo, com essa série muito famosa, que ainda está sendo vista pela geração mais próxima de nós, em que mostra um vilão transformado em herói, um vilão que faz tanta coisa enganando as pessoas. Ele é o Deus místico da mentira e da trapaça, o tal do Loki. E esse Loki, ele é visto na série como um herói, mas uma coisa é muito verdadeira nessa série. Ela prova que a mentira é atemporal. A mentira ultrapassa a linha do tempo. A mentira começou com o pecado no Éden e se arrasta por todo o tempo. E é verdade, as variantes de Loki, e os jovens entendem disso, elas são infindáveis. E elas continuam até hoje no meio da nossa geração, em meio às pessoas em que nós convivemos. No exemplo de Jesus, você reparou no texto, muita gente se ofereceu, um monte, só que todas elas eram falsas. Gente, mentira com mentira vira um mentirão. Uma mentira completava a outra, não dava certo, não convergia no mesmo sentido, era contraditório e estava impossível eles conseguirem juntar aquele quebra-cabeça mentiroso. Aqueles homens religiosos e do Sinédrio, quando as mentiras chegaram, a obrigação deles era fazer cessar. Para com isso, acaba com essa mentira agora. Mas eles não fizeram. Ao invés de fazê-la cessar, eles fomentaram, eles deram corpo para aquela mentira. Mas 2000 anos depois, eu e você diante da palavra de Deus, nunca, jamais, em hipótese nenhuma na sua existência, aceite uma mentira contra alguém no intuito de prejudicar essa pessoa. Faça a mentira cessar. Chegou aos teus ouvidos, ela tem que terminar ali. Como fazer isso? Versículos 62 ao 64. Faça a verdade conhecida. Além de fazer cessar a mentira, fale a verdade, mostre a verdade da palavra de Deus. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus foi obrigado a quebrar o silêncio. O sumo sacerdote, ou Caifás, ele usa de um artifício jurídico que obriga, a tal da conjuração. Ele obriga o depoente a falar alguma coisa, seja lá o que for. E Jesus diz: você mesmo está confirmando o que você está dizendo para mim. Jesus quebrou o silêncio e disse o quê? Exatamente a verdade. Só a verdade. Nada além da verdade. Nada mais do que a verdade. Você quer impactar o mundo? Viva a verdade. Fale a verdade. Faça cessar a mentira. E a verdade, ela já está colocada na palavra de Deus. Ela é óbvia. E muitas vezes na vida, o que a gente tem que fazer é o óbvio. Sabe o que Jesus respondeu? Ele falou o que está escrito no Salmo 110, versículo 1, que todos eles conheciam e conheciam muito bem. E também a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Jesus escancarou diante deles e disse: gente, eu sou Deus, mas fica tranquilo, vocês me verão à direita de Deus Pai, e eu vou julgar o pecado de vocês, e vou voltar para buscar a minha igreja. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, é isso que ele está respondendo para aquele homem. Jesus quer escancarar diante dele a verdade que eles estão tentando esconder. Agora hoje, em nossa vida, o Espírito Santo habita em nós e habita no meio de nós. E se vivemos por isso, se cremos nisso, nós temos que pensar com seriedade num assunto desse. A próxima vez que der aquela comichãozinha na gente,
e a vontade de contar uma mentirinha, a vontade de falar uma maldadezinha de alguém, a vontade de contar uma biografia oral não autorizada de uma pessoa. Deveríamos levar isso em consideração e sermos incomodados por isso. Deixa eu te contar uma verdade, e todos nós estamos nesse pacote. A verdade é que a mentira existe, e ela seduz, ela é sedutora demais. E qual é o conselho de Deus para cada um de nós pais, para cada um de nós jovens, nesse mês dedicado à juventude? É assim: não ande com pessoas que agem assim. Simples assim. Não ande. Pessoas assim já tem um outdoor na testa, ela está gritando para você: eu sou um caluniador, eu sou um língua comprida, um língua ferina, um língua espinhosa, língua de piqui, o que você quiser colocar de termo aí para a língua dessa pessoa. Levítico 19:16 vai dizer para você evitar o contato com eles. E também Provérbios 12:22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então o caluniador, o lábio mentiroso, o mexeriqueiro, ele deve ser temido, tem que dar medo. É como se fosse uma pessoa que transmite algum tipo de radiação nuclear. Você sabe que é? Foge dela, sai de perto. Pense numa pessoa que transmite Covid com o olhar, sai de perto dela, corre dela. Se você tem medo desse troço, foge dessa pessoa. E ele fala, não é só para ser temida, ela deve ser repelida, de verdade, porque isso contamina todos que estão em volta. Você quer ser feliz? Jovem, segredo da felicidade? Salmo 1, verso 1. Não ande com essas pessoas, não pare no caminho delas, e não se assente na roda entre eles, para ficar de blá 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 a respeito da vida alheia. E mais, faça um julgamento justo, para cumprir o mandamento, para fazer cessar esse tipo de prática. Faça um julgamento justo, verso 65 e o 66. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia, o que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Se você conheceu o mínimo do direito, temos advogados aqui, temos bacharéis em direito, alunos e gente que vai estudar direito na vida. Se pegar o julgamento de Jesus sobre o direito romano, que é o direito que fundamenta o nosso direito brasileiro, o nosso direito pátrio, é tudo errado no julgamento de Jesus. Completamente errado. Rui Barbosa, talvez o maior jurista brasileiro, ele pegou esse julgamento e fez uma análise dele, e apresentou vários motivos. Eu separei 6. Ele disse assim: o acusado, Jesus, tinha direito ao julgamento coletivo, mas com pluralidade de testemunhas que falassem a mesma coisa. No caso de Jesus, isso não aconteceu. Nenhum julgamento poderia ser feito à noite, como é hoje do mesmo jeito. Jesus foi julgado na calada da madrugada. Nenhum julgamento poderia ser à noite, principalmente se a testemunha fosse falsa e aliciada pelo próprio juiz. O próprio julgador trouxe a testemunha que ele queria. Ele convidou a testemunha para depor de acordo com o que ele queria. Jesus em nenhum momento teve direito de defesa. Teve um defensor ao lado dele, e você não vai encontrar isso hora nenhuma. E já havia um plano prévio para julgar e condenar Jesus. Você se lembra? Eles seduziram Judas Iscariotes, pagaram 30 moedas para ele, tudo já programado para fazer um julgamento e para executar Jesus. Quinto, Jesus jamais poderia ter sido julgado, condenado e executado na Páscoa. A Páscoa era a mais importante festa judaica, e na lei judaica era proibido executar alguém naquela festa. E 6, da sentença de Jesus não houve possibilidade de recurso, de apelação, de recorrer a um outro órgão
para analisar a sua situação, como com Paulo acabou acontecendo. E Rui Barbosa, ele termina essa análise dele, falando algo fantástico. Veja só, religiosos, julgadores, com base em mentira. E Rui Barbosa diz: o bom ladrão, ele salvou-se na cruz, mas não há salvação para um juiz covarde. O bom ladrão salvou-se na cruz, porque se arrependeu, mas não há salvação para um juiz covarde, que julga de acordo com seus próprios interesses. O que a Bíblia fala para nós hoje? Mateus capítulo 18. Sempre siga Mateus capítulo 18. É a regra para a nossa vida diante do erro cometido por um irmão. Se o irmão supostamente errar contra você, chama ele pessoalmente, dê a ele a possibilidade de explicar o que está acontecendo, se defender para você e, se for o caso, te pedir perdão e você perdoa e você ganhou o seu irmão, ponto final, acaba com aquele assunto. Se ele não se arrepender, chame 2 ou 3 testemunhas, porque a verdade de uma testemunha, ela é consolidada. Se o irmão se arrepender, ganhou o seu irmão, legal, mas se não, traz o caso publicamente para a igreja tratar. Mas siga, esses passos são necessários para que você possa ter um julgamento justo, mas infelizmente, essa regra não foi seguida. Quando se quer prejudicar alguém, até um teatrinho acaba sendo bem-vindo. O sumo sacerdote, todo bem vestido, paramentado, e de acordo com Levítico 10, versículo 6 e 21:10, ele é o único que não pode rasgar as suas vestes, porque elas são sagradas, ele não pode. Mas ele, num rompante teatral, ele começa a fazer uma dança maluca, rasga toda a roupa ali, para dizer: está vendo, esse homem é blasfemo. E naquele teatro todo, ele leva o povo, como uma massa de manobra, a seguir o seu raciocínio. E acreditam que aquilo é uma blasfêmia. Aquela atitude dele dramática incendiou a todos, e o resto da história vocês sabem. Foi pelo nosso pecado, Jesus foi torturado, foi morto, ressuscitou, conhecemos a história. Mas o mandamento de Deus, o 9º, foi completamente ignorado. Que Deus nos ajude a seguir os mandamentos da graça. Os mandamentos foram dados para balizar a nossa vida com as pessoas, o nosso comportamento entre pessoas que convivem conosco. Mas nós só vamos conseguir cumprir tudo isso se a gente dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Quando se tratar da honra de alguém, da vida de alguém, o nosso comportamento, ele tem que ser ligado à verdade. É possível matar uma pessoa de muitas maneiras, mas a mais cruel é fazer isso por meio da falsidade, é fazer isso por meio da surdina. E Jesus disse qual deve ser o nosso comportamento. Se você olhar no Sermão do Monte, Mateus 5, 33 ao 37, seja a sua palavra sim, sim, não, não, porque o que passar disso pertence ao maligno. O diabo só tem uma paternidade na Bíblia. Parabéns para ele, porque hoje é dia dos pais e ele também merece os parabéns. Ele é pai também, só que o único filho que ele tem na Bíblia é a mentira. Gente, veja que interessante, ele não precisa de mais filhos, porque o único filho que ele tem é suficiente para destruir a vida da humanidade. Só um filho é suficiente para provocar tantos e tantos estragos em nossa vida. É grave, é uma palavra fútil, mas Mateus 12, 36, Jesus diz: toda palavra fútil, mentirosa, com intenção de prejudicar alguém, será cobrada em juízo. Agora, que o nosso comportamento e o nosso coração, ele seja, na dúvida ou na certeza, voltado para a verdade, como Paulo ensinou em Colossenses 4, versículo 6. Que as nossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas, sempre que a gente for tratar do assunto com alguém, porque isso edifica, isso traz crescimento. Jovens,
se vocês seguirem esse conselho, que eu sei que é o mesmo que o pai de vocês lhes ensinou, vocês vão impactar uma geração. Vocês farão diferença na geração em que Deus colocou. E pais, que esse conselho, como Deus que é nosso Pai nos dá, seja sempre algo real e uma busca em nosso comportamento como pais diante dos nossos filhos. Com relação a alguém, sempre diga a verdade, só a verdade e nada além da verdade. Vocês concordam comigo? Amém? Então feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Aproveita esse tempo, enquanto você ora individualmente, só você e o Espírito Santo. E faça seu autoexame, como anda a sua espiritualidade. Se o Espírito Santo incomodar seu coração com relação a isso que você ouviu da palavra de Deus, oh, que coisa boa, porque Ele te ama, Ele se importa com você, Ele chama a sua atenção à correção. Então aproveita esse tempo e clama pelo perdão e pela misericórdia dEle. A misericórdia de Deus é não deixar que a gente tenha o que a gente merece. E a graça de Deus, peça ela também, é dar a nós o que nós não merecemos. Deus, eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra, ela fala profundamente ao nosso coração. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos mostra onde estamos equivocados, Deus, e também aponta o caminho por onde devemos seguir. É a intenção, Deus, não só dos nossos jovens, mas de cada um de nós, de impactarmos a nossa geração, a nossa vizinhança, essa cidade querida e as pessoas em nossa volta. Mas para isso, ó Deus, nós reconhecemos que precisamos viver pela verdade e nada além da verdade. Sabemos, ó Deus, da crueldade que tiveram com Jesus naquele julgamento falso, naquela tortura e naquela morte de cruz. Mas sabemos também, ó Deus, que participamos daquilo tudo por conta da nossa natureza pecaminosa. E pedimos, ó Deus, perdão, Pai. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa fragilidade. Perdoa, Deus, como nós não conseguimos tantas e tantas vezes refletir o comportamento ético, moral, espiritual que o Senhor deseja para cada um de nós, como colocado nos mandamentos. Mas com humildade, Deus, eu peço pela minha vida e de cada um que comigo ora, perdoa, Deus, e nos capacita a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Nos capacita, Deus, a fazer a sua vontade, a termos, ó Deus, palavras agradáveis, amorosas, temperadas, a termos, ó Deus, o perdão como uma meta de vida, tanto o perdoar como o clamar pelo perdão quando nós errarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que o Senhor possa olhar do céu e nos reconhecer como filhos amados do Senhor. Nós te louvamos por isso, Deus, e com humildade nos colocamos assim diante do Senhor. Ajuda-nos a impactar a geração em que o Senhor nos inseriu, vivendo a verdade e nada mais do que a verdade. Esse é o nosso desejo sincero e assim nós oramos, em nome de Jesus, amém.